Eu sabia que ia te encontrar. Abre a janela e venha ver meu boi. É o boi Pão Açul. Esse é o boi que mais cresce na ilha. É bom! Primeiramente, o boi surgiu de uma vontade de uma família em divulgar a cultura. Coloquei meus filhos em uma brincadeira em São Luís e eles, uma brincadeira que é brincadeira séria, né? Uma brincadeira de bumba-boi, e por lá eles começaram. Quando eles terminou o período lá, nós juntamos eu, meus irmãos e um amigo e resolvemos criar o bumba-boi Pão Açul. O bumba-boi Pão Açul não é boi de promessa. Ele simplesmente nasceu da vontade de uma família de divulgar a cultura. Não fizemos promessas e surgiu. Aquilo que a gente pensava que ia ser uma coisa só para brincar, acabou tornando-se algo sério, né? Porque quem tem uma dança folclórica sabe que a gente chama de brincadeira, mas não é brincadeira, é muito sério. A princípio foi num rio. Mas como a gente era muito, todas as vezes, eu e meus irmãos já morávamos aqui. Então toda vez que a gente vinha para o Maiobão, o boi era muito bem recebido. E como a gente morava aqui, chegou a hora de documentar o boi, nós documentamos como de Passo do Lumiar e deu certo. O boi esse ano completa 33 anos. Ele foi um boi que ele surgiu grande, né? E ele foi evoluindo, hoje já é conhecido em várias cidades do interior, nós somos procurados para vários municípios. E ele, graças a Deus, teve uma evolução do dia que nós colocamos até hoje, ele só vem crescendo. Há memórias boas, foi principalmente a minha mãe, né? Ela era encantada por esse boi, ela vivia esse boi 24 horas por dia. Então é uma memória que a gente traz até hoje, eu levo esse legado também por conta dela. Quando eu penso em parar, eu lembro que uma vez nós dissemos que íamos parar e ela até chorou. Uma memória boa a vinda de Rui Maranhão para cá, que também nos abandonou de uma maneira trágica, né? Teve um infarto fulminante, morreu. E são memórias, a passagem desses jovens que entram aqui, casam, criam família, depois já vêm os filhos para cá. Nós temos, graças a Deus, boas memórias. A sua encanta os corações. Eu sabia que você ia se apaixonar. Quando eu cheguei no Boi Pão Açul em 2013, foi um impacto assim, muito forte assim, para a gente, a morte de Rui. Era um cara que recebia a gente muito bem, era dono de um coração sem igual. Um cara muito família, muito acolhedor, recebia todo mundo bem, todo mundo que chegava, ele era aquele cara alto astral, conversador. E a partida dele foi algo que marcou muito a gente. Até os próprios novatos que recém-chegados sentiram muito a ausência dele. E para se recuperar daquele baque todo, para voltar a ter aquela visão de São João, daquele brilho, de esperar o São João, demorou um pouco. A gente se encontrar de novo como o Batalhão da Alegria. A gente sentia a falta da voz, dos dizeres, dos vocábulos que ele falava, mas foi algo que marcou muito a gente. Dentro do grupo, após a partida de Rui, teve mais ou menos uns 5 a 6 cantores.
Cada um com sua identidade própria, cada um com seu jeito de cantar próprio. Cada um trouxe um pouco da sua história, um pouco da sua bagagem, agregou valor ao grupo, mas a gente sentia aquela falta. Só que aos poucos a gente foi se acostumando com aquela ausência, foi se adaptando aos novos cantores que chegaram com muito potencial também, até o próprio público, até reconhecer as novas vozes e dizer, olha, esse é o cantor do Pão Açu, é o novo cantor, é o cantor que vem há um tempo. Então tem sim vários cantores que marcaram sua história dentro do Pão Açu, deixaram um pouco do seu legado também, mas sempre a gente vai sentir aquela faltazinha do nosso maestro. O dia clarear, quero dançar com você. Garota, só agora eu pude chegar, fiz tudo pra te encontrar. Naveguei as águas do mar pra ficar com você. Eu sou filha criada que era um dono de Bumba Boi, que era de Manuel Tetel de Bacabeira, que foi um dos maiores artesãos do Maranhão. Aí, quando eu tive que mudar de lá, eu tive que procurar um boi mais perto para dançar. Aí trouxe minha filha, trouxe meu filho, aí fiquei também, tipo, só ajudando, né? Fazendo as roupas das índias, de tudo um pouco. Aí, sempre ajudando Regina aqui. Ela chama daqui, ela chama dali, aí eu costuro roupa de índia, eu ajudo a bordar, aí quando ela precisa eu tô aqui sempre. Aí me identifiquei. Nunca assim quis dançar de vaqueiro, mas me identifiquei como Cazumbá. E eu tô aqui desde 2010. Faço para ajudar a cultura, né? Faço porque eu tenho amor pelo boi. E eles me agradam. Sempre que eles me chamam, que eu posso, sempre eu estou aqui. Não tem horário, não tem chuva, não tem horário para me sair daqui. E eu faço com prazer, é uma coisa que é de mim, que eu gosto, entendeu? É uma coisa que eu gosto de fazer. Quero dançar com você. Garota, só agora eu pude chegar. Fiz tudo pra te encontrar. Naveguei as águas. Primeiro, eu acho que é uma grande responsabilidade, uma grande honra. É um jovem de 24 anos, eu não canto há tanto tempo se comparado a outros nomes que estão aí compondo a cultura maranhense. Então, já no início de carreira cultural como intérprete, ser um cantador do Boi Pão Açu é uma honra muito grande. Representar as toadas do Rui Maranhão, as toadas de outros grandes compositores maranhenses que já passaram por esse batalhão, é uma grande honra. Eu tenho uma pequena história com o Boi Pão Açu anterior. Eu tinha duas primas que dançavam no boi como índias guerreiras durante muitos anos, a Juliane e a Jaciane. E eu, ainda criança, sempre acompanhava de longe, via o envolvimento delas com o boi. Eu sempre gostei muito de cultura popular, porque os meus pais sempre me contavam histórias, me colocavam as toadas, as músicas mais tradicionais. E aquilo criou um encantamento. Eu sou nascido em junho, né, em 19 de junho de 2000, então houve um encantamento natural. Mas eu jamais imaginaria que um dia eu poderia, como intérprete, representar a cultura popular luminense e maranhense nessa posição de cantador do boi. E eu estou indo para a minha segunda temporada no Boi Pão Açu. Eu recebi um convite, já havia participado de um outro grupo de boi de orquestra e recebi, pelo destaque do meu trabalho, recebi um convite para fazer um teste, um ensaio, uma noite de terça-feira de 2024, ainda nos primeiros ensaios para a temporada passada, a temporada de 2024. E eu cantei em um ensaio, meu teste foi a toada Naveguei, do Boi Pão Açu, do maestro Rui Maranhão. As pessoas gostaram, que estavam ali, fui aprovado pela dona Regina, né, pelo maestro. E de lá pra cá a gente vem carregando com muita responsabilidade, muita energia, com muito cuidado, muito carinho e muito amor a posição de cantador do Boi Pão Açu. O Boi Pão Açu, ele tem uma lógica muito própria, né? Tem uma tradição muito própria. O Rui Maranhão, que inevitavelmente ele sempre será mencionado como uma grande referência do boi, que foi ele que foi a virada de chave da história do Boi Pão Açu, ele representa também uma virada de chave na história do sotaque de orquestra no Maranhão e na Grande São Luís. Na virada dos anos 90
para 2000, falando um pouco de história, o Rui ele vem das bandas de baile, das bandas de festa, né? Tocavam ali um pouco de tudo, desde o forró até o axé music, essa efervescência cultural, e ele traz um pouco dessa música pop, da música popular, para a musicalidade junina do boi de orquestra. E aí são incorporados ao boi de orquestra instrumentos como o contrabaixo, a viola e o violão, as congas na percussão, o teclado para fazer uma boa cama, para quem canta isso faz toda a diferença, às vezes a sanfona. Então essa musicalidade, ela é originalmente uma característica do boi pão-açu, né? Além das toadas. Então o que o pão-açu traz para mim é essa energia de manter viva. A tradição é aquilo que sempre se repete, mas é uma tradição moderna, uma tradição de se reinventar ao longo do tempo. O que combina muito com a minha energia de jovem, né, de uma nova geração que se esforça para ocupar o seu espaço. Afinal de contas, a história ela é feita todos os dias. Então existem os nomes que já passaram, os nomes que deixaram seu legado, mas a nossa geração, a juventude, é que tem essa responsabilidade de manter viva a tradição e, claro, de dar o seu toque. Eu, particularmente, você me perguntou o que talvez eu trouxe para esse trabalho do boi. Eu busco ser um cantador que também se comunica um pouco mais com a plateia, com o batalhão. Eu busco inserir alguns textos que eu preparo, estudo, formulo para apresentar os personagens, né, para inserir a quem está olhando o boi pela primeira vez, para que ele conheça qual é o alto do boi que se forma ali. Tudo tem uma história por detrás, o pai Francisco, a Catirina. O pão-açu é o único boi de orquestra que traz o personagem do Casumbá, por conta de uma toada histórica do Rio Maranhão. Então, todas essas mensagens, elas precisam ser condensadas e transmitidas para quem está nos acompanhando. Então, você precisa perceber que hoje, na era das redes sociais, o boi pão-açu está se apresentando aqui em um arraial, mas através de um vídeo, de uma transmissão, você também precisa se comunicar até com quem está além fronteiras. Então, isso precisa ser muito bem explicado e bem desenhado através do canto, da mensagem, da voz, da comunicação, para que o espetáculo ele seja completo. Sim, eu acho que é uma construção muito democrática, muito coletiva. A essência de um grupo de bumba meu boi de orquestra, ela é muito essa, né? Cada um trazer um pouco daquilo que pode contribuir. No meu caso, apesar de eu compor, eu ainda não tive a honra de inserir uma toada minha no boi pão-açu. Acho que isso pode acontecer em breve, a gente nunca sabe. Existe essa intenção, que seria uma honra. Mas eu sempre busco colaborar na escolha de repente, uma toada que está um pouquinho esquecida. Vamos trazer de volta essa para apresentar um personagem, para que a gente possa trazer um contexto diferente a quem está assistindo. Busco contribuir com essas mensagens, com a afinação, a forma de cantar as toadas. Tudo isso é construído de uma forma muito coletiva. Como eu tenho também uma habilidade com percussão, eu sou musicista percussivo, às vezes nos ensaios o boi recentemente passou por uma renovação grande no seu corpo de orquestra, então eu busco ali colaborar com o maestro em apresentar os arranjos de percussão para os colegas. Olha, isso aqui a gente pode fazer assim, o que você acha da gente construir dessa forma? Geralmente a gente toca desse ritmo. Então a gente tenta contribuir com um pouquinho daquilo que nos foi passado e que a gente pode colaborar através da nossa formação. Nesse momento existe uma afinidade muito grande com uma música que outros brincantes de outros grupos de Bumba Meu Boi sempre pedem que a gente cante, que sempre está... Não pode faltar na nossa apresentação, que é a Festa da Alegria, né? E ela é mais ou menos assim: já chegou junho, o mês do São João, mês do amor verdadeiro, é festa o ano inteiro no meu batalhão. Veja a morena guerreira, que foi a construção do boi pão-açu, que foi feito com o primeiro ano, foi
nós, amigos e família, que começamos a bordar, fizemos nosso primeiro bordado, mesmo sem saber ainda de nada. Então, quando ele veio dançar a primeira vez, né, e conseguiu um contrato a primeira vez, essa foi a parte emocionante. E construir tantos anos que o boi tem, né? Então, é muito gratificante ver pessoas que também já participaram, que já saíram, que já têm filhos, né? Já têm família e, às vezes, filhos que dançam no boi. Isso é gratificante e é uma memória boa também, né, do passado, que veio construindo nesse decorrer do ano, né? Desses anos todos. Antes a gente não tinha nem sede, né? A gente ensaiava nas ruas, pedia alguns clubes para poder, que antigamente tinha, né? Associação, que como é bom, a gente ensaiou na associação, ensaiou no Anil, que começou no Anil, né? Em sítio de alguém conhecido. E aí a gente conseguiu ter a nossa sede, né? Através de um projeto. E a evolução é porque a gente, hoje em dia, a questão dos bumba boi, eles estão mais unidos, apesar de ter, né, os mais antigos e tudo, mas essa evolução, a questão de os ensaios, poder participar, né, fazer essa festa, como foi o itinerante aqui, e a gente também participar de outros itinerantes, é bem legal. Eu acho bem legal essa junção. E para conhecer, para as pessoas dos bairros conhecerem os bois de outros municípios, né, como aqui do Passo, de conhecer as festas de outros bairros, né, e se juntarem para poder fazer um grande São João. Eu vejo a brincadeira do Pão Açu, né, o bumba boi, a festa, que tenha continuidade, né, se não for com a minha mãe, mas que tenha continuidade, que seja lembrado com boas lembranças, que pessoas que passaram por aqui e cresceram, evoluíram, não só na dança, como pessoa, que a dança, né, a cultura também faz isso, né? E eu quero que futuramente continue. Vamos ver, né? Deus que sabe de tudo, mas eu espero que continue e que tenha essa grande emoção, né? E cada vez mais evolução. Sim, bem inclusiva mesmo. Temos cadeirantes, temos pessoas com deficiência, outro tipo de deficiência. E a questão de incluir faz parte. E a cultura, né, faz parte desse processo de inclusão. E eu acho interessante e gosto muito disso, né? E eu acho que todo mundo está aqui para ajudar, para estar incluso nessa brincadeira, na cultura popular, né? E eu acho bem legal. Já chegou junho, o mês do São João, mês do amor verdadeiro, é festa o ano inteiro no meu batalhão. Veja a morena guerreira que baila, que brilha dentro do cordão, baila com emoção, no balanço dos vaqueiros, trazendo alegria, é só diversão. Canto pra ti, São João, a festa da alegria chegou. A alegria que tu sabes, meu batalhão é tradição. A festa da alegria chegou. A alegria que tu sabes, meu batalhão é tradição. Eu digo bumba, bumba eu, bumba tu, bumba o Pão Açu. Bumba, bumba eu, bumba tu, bumba o Pão Açu. Chegou a alegria que tu sabes.